Maravilha. Que a boa mão de Deus seja com cada um de vocês. Creio que hoje, mais uma vez, o Senhor falará conosco através da sua palavra. E o Senhor vai nos ensinar algumas coisas que estão na Bíblia Sagrada. Vamos aprender um pouco mais de Deus hoje. Vamos aprender um pouco mais do que Jesus tem para nos ensinar. Vamos aprender um pouco mais para sermos melhores. Posso ouvir um amém? Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Alguns versículos salteados. Posso, Lucas capítulo 22, esperar você abrir a Bíblia, esperar você conectar seu celular, esperar você abrir aí o seu sabre de luz. Vou pedir que você evite se movimentar, evite, ir no banheiro, sair para beber água, na hora da palavra. Sempre faça isso ao chegar. Sempre faça isso, pode ser no momento do ofertório, você veio, oferta, faz. Mas evite ao máximo fazer isso no momento da palavra. Porque quem está pregando, ele está doando, como a gente às vezes doa, uma semana da nossa vida, para em 45 minutos trazer uma palavra. Em uma hora trazer uma palavra. E o mínimo que a gente espera é que as pessoas devolvam para a gente o mesmo zelo, respeito que a gente tem quando nós passamos uma semana preparando uma palavra. Quando a gente passa 2 dias desconectado de tudo. Quando a gente passa uma sexta-feira sem ir para lugar nenhum, de telefone desligado. Tudo para honrar esse momento. Tudo que a gente pede é que a gente receba de volta pelo menos o mesmo respeito. Então, evite. E não faça só isso aqui. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, responda com a mesma honra e o mesmo respeito que se lhe dão. A Canaã é uma igreja, hoje eu diria, bem diferente de tudo que ela foi alguns anos atrás. A Canaã hoje ela tem uma preocupação muito grande com pessoas, e não apenas com o status quo de ser igreja. Nós somos uma igreja missionária. Hoje mesmo eu já falei com a missionária Ivonete, que está em Guiné-Bissau. Falei com ela essa semana, falei com ela hoje. As igrejas que estão... Portugal é uma igreja missionária. Os muçulmanos estão chegando com tudo na Europa, islamizando toda aquela região. A igreja cristã não pode ficar brincando de igreja. Nós estamos sendo atacados de todos os ares, de todos os lados. Os ataques não são poucos. Nós somos atacados pela ideologia que defende aborto, que defende relações de pessoas do mesmo gênero, que defende desobediência civil, que defende drogas, que defende tantas coisas, que defende o não ensino das escrituras nas escolas. Enfim, nós somos atacados de todos os lados. Todos os lados nós somos atacados. E Jesus vai colocar que a nossa vida cristã, ela passa por um processo de ataque constante. Seja esses os ataques religiosos, como está acontecendo do islamismo na Europa, e não apenas na Europa, aqui, tanto no Maranhão como no Rio Grande do Sul. Já temos uma quantidade grande, já existe inclusive mais de 5.000 muçulmanos nas Forças Armadas brasileiras.
nós estamos vivendo ataques que são tanto heréticos dentro da igreja, os ataques de heresia, de ensinos equivocados da palavra de Deus, de gente que erra, dizendo inclusive que a própria Bíblia não é a palavra, ela contém, ou ela cita. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos o tempo todo sendo atacados. E Jesus então vai, no capítulo 22 de Lucas, ter o último jantar de Páscoa com os apóstolos. Se o seu ministério durou 3 anos, então ele teve 3 jantares de Páscoa, e o terceiro é onde ele institui a sua ceia, a Santa Ceia. Ontem falamos inclusive um pouco sobre isso, que para nós a ceia ela é um memorial, anamnesis do grego, que significa uma lembrança do que Deus faz. Então é uma lembrança de Deus. E Jesus vai para esse momento de ceia, dessa lembrança, dessa recordação, desse momento de ensinar aqueles que estão na mesa sobre Deus, e ele ali institui a Santa Ceia do Senhor. A ceia que Jesus institui, ela tem como liturgia a cerimônia da Páscoa. Daí a razão pela qual o pão e vinho, ou o elemento sólido e o elemento líquido. Os evangelhos de Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13, mostram esse momento, o momento da ceia do Senhor. Um momento que é íntimo. A Canaã sempre realiza a nossa ceia, no sábado à noite, que eu faço questão que você esteja presente, porque é uma reunião ímpar, feita apenas para os membros em comunhão com Deus, sejam eles da Canaã ou de outras igrejas. Não temos descrição quanto a isso, mas que já tenham passado pelo batismo, e que já tenham feito membresia, já estejam na igreja. Para quê? Porque a ceia é uma reunião que, segundo Lucas 22, 14, aconteceu apenas entre Jesus e os apóstolos, entre Jesus e os discípulos, e por causa disso é uma reunião de mesa, de intimidade, de assuntos que só competiam àqueles que já sabiam o propósito de Jesus em suas vidas. A ceia é uma renovação, Jesus disse que desejou ardentemente comer aquela Páscoa com os discípulos antes do seu sofrimento, que daria aos discípulos, a ele, aonde eles seriam deixados por Jesus, porque ele iria para a cruz, e claro, esse sentimento gerou nos discípulos algumas coisas. A ceia é sobre perdão, sobre presença, sobre promessa. Perdão, presença e promessa. E o capítulo 22 de Lucas, ele mostra, por exemplo, que nos versículos 1 e 2, chegou o momento da festa dos pães asmos, a Páscoa. E o versículo 2 diz assim: se preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, sacerdotes e escribas, os religiosos, os que detinham o ensino da Torá. Olha o que aqui diz o texto. Eles estavam preocupados em como tirar a vida de Jesus. Ou seja, uma religião que mata. Não confunda nunca Jesus com religião. Nunca confunda Jesus com sistema dogmático de pode e não pode. Jesus não é religião. Apesar da palavra religião vir do latim religare, apesar da palavra religião vir do grego ponte,
Apesar da palavra religião ter a ver com religar, tornar a ligar o homem a Deus, sim, a religião, ela é boa. O que é que faz ela ruim? Os homens que estão nela. Toda religião é boa, disse a vez algo que eu achei na televisão. E disseram assim: o ruim sempre é os homens que estão nela. É claro que a verdadeira religião, vai dizer Tiago, ela está em Cristo. Fora de Cristo não há verdadeira religião. Mas a verdadeira religião, ela se preocupa com a vida e não de tirar a vida. Ela se preocupa em levar o homem para o céu e não condená-lo na terra. A verdadeira religião, ela é uma religião de graça, de perdão, de promessa e de presença. Quando não há presença de Deus, quando não há promessa, quando não há perdão, isso não é religião, isso é sistema religioso. E o sistema religioso oprime, e o sistema religioso mata, e o sistema religioso quer governar os homens ao seu bel prazer. Mas cada um que está aqui é que escolhe, é que tem a capacidade de, diante de Deus, no dia do juízo, poder responder por si próprio. E nós iremos responder por nós próprios. E não é ninguém que vai responder. E nem é um sistema religioso que vai responder. É você que vai dizer. Por isso que a gente diz que aqui na nossa igreja, pode-se tudo, só não se pode pecar. Porque a única coisa que levará o homem para o inferno é o pecado. Mas enquanto que você estiver na presença de Deus, não haverá desejo para pecar. A presença de Deus e a promessa que Ele nos fala e o perdão que Ele nos entrega, não nos dá vontade de pecar. E Jesus então está diante de um sistema que parece que em nome de Deus quer matá-lo. Ou seja, dentro da igreja existem pessoas como os principais sacerdotes e como os escribas, que não tem outro propósito a não ser estar aqui para atanasar a tua vida, para tirar a tua paz, para encher, como diz os mais jovens, para encher o teu saco, para te aperrear até onde tu não aguentar mais. Agora, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com a pessoa. Por isso que aquele papo de dizer assim, eu já vi algumas vezes nas redes sociais, perdoe a igreja pelo mal que ela lhe fez. Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu? Sim ou não? Não tem que perdoar a igreja, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai sentar na mesa com Jesus, a igreja, ela será a que vai governar o mundo com o Senhor Jesus. A igreja, ela é santa, pura, imaculada, a menina dos olhos. Ela é aquela que o Senhor ama, ela é aquela que o Senhor se revela, ela é onde o Espírito Santo está, ela é onde o Espírito Santo fala, ela é onde o Espírito Santo brada. Essa é a igreja. Agora, dentro da igreja tem gente, como os principais sacerdotes e os escribas, que estão ali para tirar a vida de Jesus. Tem gente na igreja que é fofoqueiro, sim ou não? E isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com aquela pessoa. Tem gente na igreja que é invejoso, sim ou não? Mas isso não tem a ver com a igreja, tem a ver com aquele invejoso. Tem gente na igreja que fala mal de todo mundo, até de Deus ele fala. Tem gente na igreja assim, sim ou não? Mas isso não tem a ver com a igreja, isso é com o maledicente. E a Bíblia já disse o que esse rapaz tem que fazer, o que essa moça tem que fazer, o que esse cidadão que está na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, tem que fazer. Diz que ele tem que perdoar, diz que ele tem que se arrepender, diz que ele tem que procurar obedecer a palavra. Ou seja, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com gente. Do mesmo jeito que lá no clube, lá tem gente boa e tem gente ruim. Não tem a ver com a igreja. Não tem esse papo de dizer, é por causa da igreja.
Não está na igreja porque não está com Jesus. Porque se estivesse com Jesus, estaria na igreja. Então não pode culpar a igreja por causa dos principais sacerdotes e os escribas que estão para tirar a vida de Jesus. Porque não é sobre isso. Não tem a ver sobre as pessoas que querem culpar a igreja, o fato de elas não estarem com Jesus com ela. Não poderem estar numa ceia. Por quê? Porque não tem a ver com perdão, não tem a ver com a presença, não tem a ver com a promessa. Perdeu a promessa, perdeu a presença, perdeu o perdão. E aí ele vai querer encontrar motivos, como os sacerdotes e principais e os escribas quiseram encontrar um motivo, dizendo que Jesus queria ser Deus e por isso queriam tirar a vida dele. Quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma. E muita gente está arrumando a desculpa da igreja. Os versículos de número 3 a 6 vão dizer que Satanás entrou em Judas. Judas era um dos 12. Andava com Jesus assim, ó, colado. E traiu, vendeu ele. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já viu que às vezes tem muita gente falando de A ou de B? Até que já saiu da igreja. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Jesus era culpado de Judas ter traído ele? Então não queira justificar o erro dos outros com aqueles que ficaram. Jesus foi um excelente mestre, nem por isso deixou de ter um traidor ao seu lado. Jesus foi um grande professor e Judas não aprendeu nada. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não enxergue aqueles que vão como sendo um caminho certo, o caminho é errado. Porque longe de Jesus, todos os caminhos são ruins. Satanás entrou em Judas, um dos 12. E ele vendeu Jesus por 30 moedas. E dos versículos 7 ao 13, houve a preparação da Páscoa. Definiram o local, definiram o tipo de comida, definiram como seria a festa, dos versículos 7 ao 13. Do versículo 14, Jesus se senta na mesa com os seus discípulos. Detalhe, Judas estava lá. Em um momento extremamente especial, estava Jesus e estava Judas. E segura o que eu vou te dizer. A mesa daquela época era um U. Tinha aproximadamente 30 centímetros. Por isso que tem algumas versões que não dizem ele sentou-se. Diz que ele deitou-se à mesa. Porque ele ficava com os pés para o lado de fora, em cima de um colchonete, com os braços sobre a mesa, comendo. Estavam deitados. Os 4 evangelhos vão mostrar a posição de algumas pessoas. João vai dizer que ele, João, reclinou a cabeça no peito do Senhor. E o peito ali é coração. Então ele reclinou a cabeça no coração. João, o apóstolo João, vai dizer que na mesa da ceia, ele reclinou a cabeça no peito do Senhor. Então aonde João estava? Do lado de Jesus. Nessa mesa em U, Jesus não está na ponta. Ele está no início do U. Porque a comida era servida assim. A pessoa vinha, e vinha servindo por aqui, depois servia por aqui, depois servia por aqui. Então, você tem 2 extremidades do U. O dono aqui ficava aqui o dono da casa, aqui ficava a pessoa menos importante.
Na primeira parte do U, os mais importantes. Na do meio, os intermediários. Na última ponta, os menos importantes. Na ponta da ponta, o menos importante de todos. Por isso que Jesus diz o seguinte: quando você for convidado para algum lugar, não queira os primeiros lugares, porque o dono da casa pode dizer: levante-se, sente e vá para mais longe. Não é essa a visão que você está tendo do auditório. É a visão de uma mesa em U. Então ele diz: não sente nessa parte, sente na última, porque o dono da casa vai estar olhando para você, e ele vai lhe ver, e ele vai dizer: ô amigo, levanta-se daí, senta aqui comigo. Por quê? Porque era o primeiro a comer. O primeiro a comer era o dono da casa, e os seus dois convidados mais importantes, o do lado direito e o do lado esquerdo. Por isso que em uma outra festa, as mães de Tiago e de João pedem para Jesus: Senhor, pede com que o meu filho se sente no teu reino de um lado e do outro, uma à direita e o outro à esquerda. Por quê? Porque eram as duas posições mais importantes. Era quem sentava à direita e quem sentava à esquerda. E se João está dizendo que ele sentou-se e reclinou a cabeça ao peito de Jesus, Evangelho de João, então João está do lado esquerdo de Jesus, é uma das posições mais importantes. A Bíblia vai dizer que Pedro está enviado para providenciar a comida, junto com João. E quando ele chega, se João senta-se aqui no lado direito, no lado esquerdo, alguém já estava sentado do lado direito, só sobrou o último lugar para Pedro, o menos importante. E Pedro foi lá para a ponta, ficou lá no final do U. Por quê? Porque não tinha mais lugar. Como é que eu sei disso? Porque Jesus está lavando os pés dos discípulos. E a Bíblia diz que ele vai lavando os pés de todos. Quando chega nos pés de Pedro, Pedro diz: não quero que o Senhor me lave. Ele está com raivinha, porque ele é o último a sentar na ponta. Então ele está com raiva. Eu Pedro, eu era Simão, agora eu sou Pedro. Eu era Simão, agora eu sou o cara. E aí ele me bota aqui na ponta do rabo, da rabichola aqui da mesa. Então ele está com raiva: o Senhor não vai me lavar. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo no reino dos céus. Se eu não te lavar os pés, você não vai entender o que é um Deus que serve. Aí ele olhou e disse: então lava a cabeça, lava as mãos, lava os pés, lava logo tudo. A Bíblia diz: terminado de lavar os pés de Pedro, Jesus colocou a toalha e sentou-se de volta no seu lugar. Então Pedro era o último. Então ele estava na ponta da mesa. Por isso que ele fez sinal para João, quando Jesus disse assim: aquele que vai me trair, colocará a mão comigo no prato. E ficou calado. Aliás, Jesus disse logo assim: um de vós há de me trair. A Bíblia vai dizer em João, que Pedro faz sinal para João, e diz assim: pergunta para ele quem é. Como ele está do outro lado, então ele diz assim: pergunta para ele quem é. A Bíblia diz que Pedro fazendo sinal para João, para que ele perguntasse quem o era. Então Pedro está aqui na ponta e João está do outro lado, do lado principal. Jesus então responde para João depois da pergunta, quando João pergunta: mestre, quem vai ser essa alma cebosa que vai te trair? E Jesus responde: aquele que colocar comigo a mão no prato. Jesus era destro, direita. E a Bíblia diz: pondo ele a mão no prato para pegar o pão, Judas pegou junto com ele. Aonde estava Judas? Do lado direito. Cuidado, porque quem lhe trai às vezes está do seu lado, colado com você, na posição mais importante. Então não culpe nunca Deus nem a igreja por causa dos traidores que se levantam do seu lado. Porque às vezes os traidores estão ali, não porque você é mau,
mas porque Deus vai usá-lo para levar você à cruz, não por causa da cruz, mas porque daqui a 3 dias o Senhor vai ressuscitar, e os céus e a terra estarão debaixo dos seus pés. Deus usa às vezes o traidor para te empurrar para o propósito, para o melhor, para o extraordinário de Deus. Então, quando alguém decidir tirar onda com a tua cara, não se preocupe, Deus está no controle da sua vida, e o melhor dele ainda está chegando. Deixa eu ser pastor, tu já sabe da brincadeira. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: não fique aperreado, bem nordestino. Se Judas se levantar, porque ele termina ferrado, e tu termina na eternidade. Não se preocupe com os Judas que se levantam. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar. Diabo entra em Judas, ele prepara a mesa da Páscoa, toda aquela cirurgia. Jesus põe a mesa, os apóstolos estão ali, Jesus pega o primeiro cálice, Jesus toma o primeiro cálice, Jesus exerce o rito judaico, ensina sobre Deus, sobre os cuidados. A noite é pascual, então ele fala do perdão do Cordeiro, da libertação do Egito, sobre a morte, a libertação da morte, a promessa da terra prometida, sobre a vida eterna, da presença do Senhor no percurso, da presença dele, que ele não deixaria, que ele estaria indo para preparar morada, que ele voltaria, que ele levaria. Jesus está falando sobre tudo isso. A gente vê isso em João. E ele institui o memorial, transforma o rito pascual em ceia cristã. E no verso 21, Jesus diz assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então eu acredito que todo mundo já olhou ali, ficou naquele climão. E o verso 22, Jesus diz: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Quer dizer, o traidor existe, porque há um propósito de Deus. Vai segundo o que está determinado. Há um propósito de Deus. Deus está no controle. Há dias maus. Deus está no controle. Há Judas na mesa. Deus está no controle. Há Judas vendendo você. Deus está no controle. Há perturbação, muitas vezes, batendo na nossa porta, querendo levar a gente para o pior de todas as situações, a cruz. Jesus disse: Deus está, tudo está determinado, tudo está escrito, tudo está conforme o Senhor planejou. Não se foge do plano de Deus. Não se foge da presença dEle, não se foge do que Ele preparou para nós, e o que Ele preparou é bom, o que Ele preparou é maravilhoso. Deus tem coisas grandes a nosso respeito, e isso não vai mudar, ainda que tenha Judas, Deus tem coisas grandes para nós, já está determinado, verso 22. E aqui vai começar o que eu falei no início, porque até aqui foi a introdução. Agora vamos à mensagem. Versículo de número 23. Começaram eles a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para trair Jesus, para fazer aquela besteira. Ou seja, quem era que iria trair Jesus? E Jesus sendo traído, a vaga de líder ia ficar vaga.
Porque Jesus já tinha dito que seria traído, entregue e morto. E se ele seria traído, entregue e morto, quem está entendendo, diga amém. Quem está ligado, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Então Jesus está ali. E Jesus diz, olha, isso vai acontecer. E eles então colocam uma discussão na mesa. Quem é que vai ser o maior? Ou seja, quem vai ficar no lugar de Jesus? O cara ainda está ali, já estão querendo saber quem vai ficar no lugar dele. O cara está ali. Já estão discutindo quem vai ficar no lugar dele. Então no capítulo 22, que Jesus está falando da ceia, o discurso da mesa de Jesus em Lucas mostra 3 ataques. Quantos ataques eu falei? Repita, quantos ataques eu falei? O primeiro ataque é o ataque interior. É o ataque do próprio eu. Porque daqueles dali, todos eles se achavam capazes de estar ali. Todos eles se achavam bons demais para substituir Jesus. Houve ali uma discussão entre eles, verso de número 25. Jesus vai responder sobre isso. Porque no verso 23 e 24, a discussão entre eles ali é que quem receberia o destaque, quem seria o maior, quem seria o líder. Eles estão, na verdade, envolvidos de orgulho. O orgulho que derrubou Lúcifer. Eles se acham capazes de beleza. Traiu, prendeu, morreu. Então, cara, eu vou liderar vocês. E começou entre eles ali essa discussão. Eles passaram 3 anos com Jesus. 3 anos com Jesus. Mas não ficaram isentos de serem tomados da vaidade e do orgulho. O maior ataque que como cristão nós recebemos, somos nós mesmos. O apóstolo Paulo disse, eu luto contra mim, porque o mal que eu luto contra está dentro. E o bem que eu prego, que eu tanto quero, está fora. A nossa maior briga é contra a gente mesmo. A nossa maior competição somos nós. Então Jesus começa a dizer que a primeira guerra para servir a Ele, para viver para Ele, e para ser crente de verdade, para ir morar no céu, é contra você mesmo. Você é o seu principal inimigo. Você é o seu grande inimigo. Porque você quer competir com os outros. Você está preocupado com a sua aparência. Você está preocupado com o que os outros vão dizer de você. Você está preocupado com o que os outros acham de você. Você já viu que parece que tudo em volta gira você. É porque os outros falam mal de você. É porque os outros atacam você. É porque os outros ferem você. E tu não fere ninguém. Santinho do pau oco. Mas nós estamos envolvidos com nós. Eu, o meu problema sou eu. O meu problema é o meu lucro. Enquanto que a Bíblia diz que evangelho é dar, doar, entregar, eu quero saber de mim. E Jesus está falando isso na mesa da ceia, 3 anos após, andando com eles, e eles discutindo quem era o maior. Quem vai assumir o lugar de Jesus. O cara está ali, gente. Quem vai assumir o lugar dele? Então Jesus vai dizer para eles, olha,
Vocês precisam parar com isso. Olha o que é que Jesus diz no verso de 20, o verso número 25. Os reis dominam, exercem autoridade, são chamados de benfeitores. Todo mundo serve aos reis. As pessoas existem por causa dos reis. Verso 26. Mas vocês que estão sentados comigo, vocês não são assim. Vocês não são assim. Eu não salvei vocês para isso. Eu não chamei vocês para isso. Eu não resgatei a alma de vocês para isso. Verso de número 26. Pelo contrário, não queiram ser o maior, mas sejam o menor. Sejam como eu como Deus, mas eu vim para servir vocês. Então pensem no outro, pensem no próximo. Cuidado com o ataque de você mesmo para você. Versículo 27. Jesus vai dizer: eu estou à mesa, mas sou eu que sirvo. Jesus tinha acabado de lavar os pés, todo mundo viu. Jesus disse: eu não sou como aquele que serve. Então pare de pensar em você. Aí Jesus diz no verso 29, porque quando você deixa de pensar em você e começa a pensar no outro, você constrói o reino. E quando você constrói o reino, esse reino o Pai confia para você. É você que vai sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. É você que vai sentar nos 12 tronos. É você que vai governar, porque você entendeu o propósito do reino. Você entendeu o que é evangelho. Evangelho não é sobre mim, evangelho é sobre o outro. Evangelho não é sobre o meu benefício, é sobre servir. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, a segunda do pastor de hoje. Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você está servindo? Ou está pensando em parar? Como foi fraco? Eu vou fazer de novo. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: quem serve, entendeu o propósito do reino. Quem não serve, é porque está pensando em si. Porque não é fácil ficar ali 1h30 de culto. Não é. Não é fácil ficar 1h30 de culto, é? Ali, não é. Mas quem serve não está pensando nele. Não está pensando na câmera. Não está pensando no som. Não está pensando em si. Está pensando no outro. Por que eu estou fazendo isso? Por causa do reino. Por que eu estou fazendo isso? Por causa de Jesus. Por que eu estou fazendo isso? Porque Ele me chamou. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu ia para o inferno. Mas agora eu vou para o céu. Por que eu estou fazendo isso? Porque aprove a Deus preparar um dos 12 tronos para eu me sentar. Então pergunta para a pessoa que está do seu lado. Aliás, eu vou mudar a frase para não ficar tão agressivo. Só diga assim: Deus está falando com você e dizendo: chegou a hora de servir. Chegou a hora de ir para o estacionamento. Chegou a hora de ir para o Kids. Chegou a hora de ir para o Teens. Chegou a hora de ir para as plenas. Chegou a hora de ir para os jovens. Chegou a hora de ir para a secretaria. Chegou a hora de ir para o TI. Chegou a hora. Deus está contando com você. Segundo, então, naquele momento que Jesus fala sobre isso, o verso 31, Jesus diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Por que Jesus disse Simão, Simão, se ele já tinha mudado o nome dele para Pedro? Jesus aqui quer lembrar da natureza carnal de Pedro, porque Pedro é a natureza espiritual desse homem. Quando ele teve a visão e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus disse: não foi a carne, nem foi o sangue que te revelou, mas foi a presença do Espírito em você. Não te chamarás mais Simão, te chamarás Pedro. É o homem espiritual. Aí Jesus chega agora, no meio da confusão, de quem vai ser o cara
Jesus olha para ele e fala: Simão, Simão, ô carne miserável. E ele diz: Satanás reclamou. Primeira guerra, eu. Segunda guerra, espiritual. A primeira guerra nós temos com nós mesmos. A guerra de servir a Deus, de ser crente, de chegar no céu, de sentar no trono, de proclamar o Evangelho, de ser missionário, de fazer parte de um GC. A guerra é comigo mesmo. Eu sou o problema da guerra. É eu que me atraso para ir para o culto. É eu que falo dos outros. É eu que não dizimo. É eu que não... O problema sou eu. Mas existe um segundo ataque. Jesus diz: Satanás pediu para acabar contigo, raça. Peneirar. Pegar assim, ó, como trigo, separar mesmo. Triturar. Esse peneirar é o mesmo de tribular, que era uma peça, tribulação. Eu tenho primeiro desafio, eu. E como é que eu venço o meu eu? Servindo. Jesus disse: vocês não são assim, sirvam. Como é que eu venço o meu eu? Servindo. Vou para o estacionamento, com riso. Oi, irmão. Cara, não dá nem boa noite. Você, boa noite. E ele vira as costas e vai embora. Aí você fala assim: Senhor, eu não sou como os reis deste mundo. Eu estou aqui para servir. Se ele vai para outro lugar, eu não sei, eu vou para o céu. E na volta, você diz assim: querido, espero que o culto tenha sido uma bênção. Porque eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para servir. Como que eu venço eu? Como é que eu venço eu? Primeiro ataque é você, que você vence servindo. Segundo ataque, Satanás. Jesus diz: olha, Simão, verso 31. Satanás quer fazer uma bagunça com a tua vida. Quer entrar na tua casa, quer entrar no teu casamento, quer entrar nos teus filhos, quer entrar no teu emprego, quer entrar nas tuas finanças. Satanás quer dar uma bagunçada. Então, vida cristã é o seguinte: eu tenho um ataque de mim mesmo, que eu venço servindo. E eu tenho um ataque espiritual, que é Satanás querendo acabar comigo. Aí Jesus diz assim, verso de número 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não enfraqueça. Jesus disse: Satanás pediu e eu fui falar com Deus. Como quem vence o diabo? Orando. Oração das primícias amanhã aqui às 6 horas. 5 horas da tarde, sala de oração. Quinta-feira, tarde com Deus. E você ainda pode orar na sua casa. Como quem vence, Jesus diz assim: Satanás quer acabar contigo, mas eu entrei no mistério da oração. Tu está entendendo, sim ou não? Então o diabo pode vir contra você, mas ele vem para cair. O diabo vem contra a tua empresa, mas ele vem para cair. O diabo vem contra a tua família, mas ele vem para cair. O diabo vem contra os teus recursos, mas ele vem para... O diabo vem contra a tua saúde, mas ele vem para... O diabo vem contra o teu ministério, mas ele vem para... O diabo vem contra você, mas ele vem para... Porque você ainda vai ser chamado, e é chamado, de homem e de mulher de oração. Diabo veio, Pedro, mas eu entrei na oração. Quem não ora não vence. Quem não ora não chega. Quem não ora não avança. Quem vem para a igreja, irmão, e não tem 1 minuto de oração,
Jesus disse: ora, eu vou partir para a terceira por causa da hora. Por causa da hora, não da oração. Verso 35. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei por ti, verso 32. E quando você ficar forte, dá um chute na cara do diabo, você vai estar pronto para fortalecer os seus irmãos. Versículo 34, ele volta a chamar Jesus de Pedro. Ele volta a chamar Simão de Pedro. E Jesus disse: afirmo-te, Pedro, espiritual, que mesmo sendo espiritual, você vai me negar 3 vezes. Então não confie nas suas forças. Não confie na força do braço, na sua capacidade, na sua teologia, porque você vai terminar caindo. Mas dependa do Senhor, que está no controle da sua vida. Reconheça seus erros, diga: olha, Senhor, eu errei. Olha, Senhor, eu pequei. Olha, Senhor, eu falhei. Olha, Senhor, eu não é do jeito que eu queria, mas eu dependo do Senhor. Ele vai falar da queda de Pedro. Aí chega no verso de número 35, o terceiro ataque. Se o primeiro ataque é interior, o segundo ataque é espiritual, o terceiro ataque é exterior. A seguir, Jesus lhes perguntou: vocês lembram quando eu mandei vocês irem pregar e levar bolsa? Vocês irem sem alforje, sem bolsa, sem sandália? Faltou alguma coisa? Faltou comida? Não. Faltou proteção? Não. Faltou roupa? Não. Faltou sapato? Não. Faltou alguma coisa? Não. Porque eu estava com vocês. Sim ou não? Foi. Agora eu vou. Vocês vão ficar aí sozinhos para pregar a palavra. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Chegou a hora de vocês estarem com a bolsa, com a capa, com o alforje e com a espada. E se você não tiver espada, você vende a capa, mas compra espada. Porque a espada é importante. Não se vai cumprir propósito sem espada. Para ir, tem que levar espada. Aí Jesus, eles dizem assim: Senhor, nós temos 2 espadas aqui. Jesus disse: basta. Ninguém sabe se aquela espada, o basta, foi porque eles tinham espada, ou se porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque se a luta interior é espiritual, se a luta com Satanás é espiritual, a luta exterior é espiritual. Nós não lutamos, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades da maldade, para podermos resistir quando o dia for mau. Tudo na nossa vida, irmãos, é espiritual. Porque nós somos espirituais. Porque somente com as coisas espirituais se discerne o que é espiritual. Então, quando Jesus fala sobre espada, ele está se referindo ao que Efésios 6,17 diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela aplica ao momento presente como ao momento futuro, tanto como ao momento real como de forma alegórica. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer outra espada de 2 gumes. Então a Bíblia sempre vai apontar a espada como palavra. Por isso que mais na frente, quando Jesus vai ao Getsemane e os soldados vêm, Pedro puxa a espada, corta a orelha do soldado, e Jesus coloca a orelha no lugar e diz assim: guarde a espada, porque não é hora de usar a espada. Mas ele tinha dito: cadê a espada? Jesus disse: não é com a espada que você vai vencer. Porque ele não está se referindo à espada física, ele está se referindo à espada da palavra. Então Jesus disse: vai chegar um momento
que tudo que você vai precisar é da espada. Vai chegar um momento que a coisa mais importante para você vencer os outros é a espada. Porque é com a espada que vence o diabo. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus, disse Jesus. É com a espada que nós vencemos a nós mesmos. Disse Davi: sonda o meu coração, trilha, esquadrinha, passa a tua palavra e vê se há em mim algum caminho reto. A palavra, ela resolve o meu interior, a palavra resolve os ataques do diabo, e a palavra resolve o meu exterior, porque ela me ensina como viver aos ataques exterior. Porque nós seremos atacados sim pelas ideologias, nós seremos atacados deverá talvez ouvir algum dia que chega uma lei que diga: olha, tem que ter 3 banheiros aqui. Talvez outro dia desse eu vi alguém expondo no púlpito a palavra de Deus em Goiás, e esse pastor hoje está preso pela exposição da palavra. Então nós vamos ser atacados de forma exterior, nós somos atacados de forma interior, e nós somos atacados pelo diabo. O diabo vai tentar de todas as formas, tentar nos atacar e tirar a nossa paz. E muitas dessas vezes ele vai sim usar pessoas de forma exterior. E ele vai jogar sentimentos maus dentro de nós, de forma interior. Setas que vão vir e a gente vai ficar magoado, entristecido, porque nós estamos pensando em nós mesmos. Jesus disse: vai chegar uma hora que você precisa ter a espada. E eles disseram: Senhor, nós temos 2 espadas. Versículo de número 38, Jesus disse: basta, é o suficiente. É tudo que você precisa. Aqui Jesus está falando da espada física. Mas o sentido que ele vai usar depois do versículo de número 50 é a espada espiritual. Uma igreja que não sabe manusear a palavra, ela está suscetível a ser atacada no seu interior, ser atacada pelo diabo e ser atacada pelas outras pessoas e pelo sistema desse mundo. As pessoas não estão mais lendo a Bíblia, e isso é um grande perigo. Elas preferem vir a um culto dia de domingo e ouvir apenas uma palavra abençoada do pastor. O pastor apenas prega e as pessoas sentem uma emoção. Mas nem sempre emoção é de fato o que é o resultado da palavra. A palavra emociona. Mas um show qualquer também emociona. Nós não estamos falando de emoções que você sente. Nós estamos falando de convicções que você defende. Quem teme a Deus, afasta-se do mal. Quem teme a Deus, o maligno não lhe toca. Quem teme a Deus, o diabo não pode. Quem teme a Deus, anda na sua palavra. A igreja não pode ser uma reunião para espetáculos. Eu não estou falando de pastores bombadinhos que ultimamente nós temos vistos. Eu não estou falando de shows de cantores que cobram 30 mil reais para subir, para cantar 4 músicas. Eu estou falando de mim e de você, que está nesta noite aqui, e que nós somos atacados pelo interior das nossas próprias vidas, somos atacados pelo diabo, somos atacados pelo exterior das pessoas, mas Jesus disse: tudo que eu quero que vocês tenham é a espada. Basta a palavra, porque a palavra vence o diabo, a palavra vence o inimigo, a palavra vence o pecado interior dentro de você. Essa é a palavra, essa é a resposta. Gastarei e me deixarei gastar, para que você entenda sobre isso. Para que você durante esta semana sente em casa, abra a sua Bíblia e vá ler o que está escrito nela. Comece pelos evangelhos, marque o que Jesus disse.
Eu estou há 1 ano e meio estudando Lucas. Há 1 ano e meio, já devo ter lido Lucas mais de 50 vezes. E todas as vezes que eu vou lá e leio, eu digo: Deus, isso não estava aqui a semana passada. Como que eu não vi isso o mês passado? Como que eu não encontrei isso o ano passado? Mas sabe por quê? Porque aqui é uma fonte inesgotável, uma fonte que renova a sua vida, uma fonte que renova a sua fé, uma fonte que renova seu coração. Esta é a palavra de Deus. Ah, meu querido, minha querida, Deus esta noite, tenha certeza absoluta, está dizendo: você não vai ser derrotado, porque você está de posse da palavra. A palavra de Deus sobre a sua vida, eu sei disso. Eu sei que Deus tem algo especial com você. Você sabe, irmãos, tem pessoas aqui que Deus tem um chamego. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu sinto que tem pessoas que Deus tem um chamego. Eu olhando daqui, eu já vejo algumas, e olha que eu só estou olhando até a 4ª ou 5ª fileira. E outras estão vindo na minha mente, porque eu sei que é algumas pessoas que parece que Deus tem pessoas que você pode ter certeza absoluta. Eu conheço um que todas as vezes que ele ora, acontece do jeito que ele ora. E eu disse para ele outro dia desse: cara, eu sou mais crente do que tu. Eu não sei por que Deus te ouve e a mim não. Eu falei: então ora. Mas às vezes eu digo que ele é mais crente do que eu. Mas existem pessoas que Deus tem um negócio, eu não sei. Elas têm uma intimidade com Deus diferente. Eu vou fazer um pedido para você esta noite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Porque Deus quer usar os seus filhos. Deus quer usar essa igreja. Deus quer encher esse lugar. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer libertar as vidas. E tudo que Ele está dizendo é: você vai ser atacado por dentro. Você vai ser atacado pelo diabo. Você vai ser atacado por fora. Mas basta. Você não precisa mais de nada. Você já tem a palavra. Você já tem a minha presença. Você já tem o Senhor. Você é vitorioso. Você é guerreiro. Você vai chegar. Deus tem um negócio contigo. E pode vir um ataque interior. Pode vir um ataque dos demônios. Pode vir um ataque de fora. Mas não vai te derrubar. Não vai te derrubar. Não vai. Jesus disse: basta. Não vai. Você não precisa mais de nada. Tudo que você precisa, você já tem. A sua palavra. Eu creio nisso. Como eu creio nesta palavra. Sabe que os homens querem exatamente acabar com isso. Retira a Bíblia da escola, queima a Bíblia. Não pode ter Bíblia em departamentos públicos. Não pode falar desse assunto em ambientes das pessoas. Por que não pode? Porque esta palavra cura. Esta palavra salva. Esta palavra liberta. Esta palavra transforma. Ela é maior do que a cocaína. Ela é maior do que a maconha. Ela é maior do que o álcool. Ela é maior do que o crime. Ela é maior do que a corrupção. Ela é maior do que a mentira. Ela é maior do que o adultério. Ela é maior do que a prostituição. Ela é maior do que o engano. Ela é maior do que todos os demônios. Ela é maior do que Satanás. Ela é maior do que qualquer Exu. Ela é maior do que qualquer Pai de Santo. Ela é maior do que qualquer mesa redonda. Ela é maior do que qualquer estátua. Ela é a palavra. Ela é Deus. E ela vai te abençoar. Ela vai te proteger. Ela vai te guardar. É a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra. A espada. A espada. A espada vai até a divisão da alma e do espírito.
vai até o pensamento e as emoções, vai até o coração e as entranhas. É a palavra, é a palavra. Deus, quando quer falar, Ele usa a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Fique de pé.